Logo ao abrir a porta do celeiro, ele congela. No meio do feno, uma criança imóvel observa em silêncio. Não há sinal de ninguém por perto, mas há marcas no chão, como se algo tivesse sido arrastado. O que ele faz em seguida muda completamente o rumo daquela manhã. Antes de começarmos esta jornada emocionante, quero fazer um pedido especial. Fique comigo até o final desta história real. Garanto que você vai se surpreender com as reviravoltas e transformações que estão por vir. E já deixe seu like nesse vídeo, pois esta não é apenas mais uma narrativa. É uma experiência que vai tocar seu coração de maneiras que você não espera. O vapor da respiração se dissolve no ar frio da manhã quando Joaquim empurra a porta rangente do celeiro. O costume de décadas fez seus passos automáticos, mas algo interrompe a rotina que conhece de cor. Entre as pilhas de feno dourado, uma forma pequena e imóvel chama sua atenção. O coração dispara antes mesmo que o cérebro processe completamente a cena. Uma criança, não pode ter mais que 7 anos. Está deitada de lado, roupas sujas de terra e palha, respiração quase imperceptível, movendo o pequeno peito magro. Joaquim fica paralisado por um momento que parece eterno, os pés grudados no chão de madeira gasta. Seu primeiro instinto é correr até ela, mas algo o detém. As marcas no chão ao redor chamam sua atenção. Rastros, como se algo pesado tivesse sido arrastado até ali, deixando sulcos irregulares na terra batida. O silêncio do amanhecer é cortado pelo gemido baixo da madeira se acomodando, e Joaquim percebe que não está sozinho há muito tempo. Pegadas ainda frescas na lama próxima à entrada, denunciam a presença de alguém que esteve ali recentemente. Alguém que partiu às pressas, com as mãos trêmulas, aproxima-se devagar. A criança está quente, viva. Um alívio momentâneo toma conta de seu peito, mas é rapidamente substituído por uma angústia maior. Quem é essa criança? Como chegou até aqui? E por que seu coração bate como se estivesse prestes a cometer um crime ao simplesmente tocá-la? Quando a levanta nos braços, sente o peso frágil e real da responsabilidade. A menina, agora percebe que é uma menina, murmura algo incompreensível e sua cabeça pende contra o ombro dele. Joaquim sabe que tomou uma decisão sem nem perceber. Não vai abandoná-la, não pode. Mas para onde levar? Para quem pedir ajuda? A delegacia da cidade fica a 40 quilômetros e ele não tem certeza se pode confiar na competência ou na discrição do delegado Moraes. Os vizinhos mais próximos, os Silva, sempre foram desconfiados com estranhos. E se alguém vier procurando a criança? E se ela foi deixada ali, propositalmente por alguém perigoso? Enquanto caminha de volta para casa com a menina nos braços, Joaquim sente que sua vida acaba de mudar para sempre. O homem simples que se contentava com a rotina de ordenhar as vacas, cuidar da pequena plantação e trocar algumas palavras com os vizinhos nos domingos, agora carrega um segredo que pode destruir tudo o que construiu. A casa parece diferente quando entra carregando a criança. Cada objeto familiar, a mesa de madeira onde Marina costumava fazer pão, a poltrona desgastada onde ele passa as tardes lendo jornal, o relógio de parede que marca o tempo com sua tic-tac constante, tudo parece observá-lo com expectativa, como se soubesse que nada mais será como antes. Deita a criança em seu próprio quarto, na cama que dividiu com Marina durante 23 anos, até ela partir levada pelo câncer no inverno passado. A menina parece ainda menor entre os travesseiros grandes, como uma boneca abandonada que alguém esqueceu de levar embora. Joaquim senta na beira da cama e pela primeira vez consegue observá-la direito. Cabelos castanhos embaraçados caem sobre o rosto sujo, mas mesmo assim é possível ver que se trata de uma criança bonita, com traços delicados que contrastam violentamente com o estado de abandono em que se encontra. As roupas que já foram boas estão rasgadas e manchadas de uma forma que sugere não apenas descuido, mas violência. É então que vê algo que não havia notado antes.
um pedaço de papel amassado enfiado no bolso da jaqueta pequena. Com cuidado, como se fosse uma relíquia frágil, retira o papel e o desdobra com dedos trêmulos. A letra é apressada, quase ilegível, claramente escrita por alguém em estado de pânico ou pressa extrema. Consegue distinguir algumas palavras fragmentadas que fazem seu estômago despencar. Prazo até quarta-feira. Não pode ficar mais. Se alguém descobrir, Deus proteja esta criança. E uma data. Esta quarta-feira. Hoje é segunda. O estômago de Joaquim despenca. De repente não é apenas sobre acolher uma criança perdida. É sobre correr contra um prazo que ele não compreende, mas que carrega o peso de urgência mortal. Alguém deixou essa criança em seu celeiro com um limite de tempo, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Decide procurar ajuda, mas cada tentativa se revela mais frustrante que a anterior. A primeira parada é a casa dos Silva, seus vizinhos há 15 anos. Quando bate na porta, é recebido por Roberto Silva com um sorriso que rapidamente se desfaz quando Joaquim menciona ter encontrado uma criança. Uma criança? Que criança? Roberto olha por cima do ombro de Joaquim como se esperasse vê-la ali. Encontrei ela no meu celeiro esta manhã. Estava inconsciente, mas está bem agora. Só que não sei o que fazer, não sei de quem ela é. O rosto de Roberto se fecha como uma porta batida pelo vento. Não quero me meter nisso, Joaquim. Criança abandonada é problema para a polícia, não para nós. Você devia ter ligado para as autoridades antes de mexer em qualquer coisa. Mas, Roberto, ela precisava de ajuda imediata. Precisava ou você acha que precisava? Porque às vezes gente vê o que quer ver, entende? E depois se mete em encrenca que não tem fim. A esposa de Roberto nem sequer aparece na janela, mas Joaquim sente os olhos dela observando através das cortinas entreabertas. A desconfiança é palpável, como se ele tivesse admitido um crime em vez de um ato de compaixão. A segunda tentativa é com Dona Conceição, a parteira aposentada que mora na entrada da estrada. Ela pelo menos o deixa entrar e oferece café em uma xícara descascada, que provavelmente é mais velha que a própria criança que ele está tentando proteger. Essa menina pode ser problema grande, Joaquim, Dona Conceição diz, depois de ouvir toda a história, balançando a cabeça com a sabedoria de quem viu muita coisa ruim na vida. Gente não abandona filho assim no meio do nada, sem motivo pesado por trás. E quando o motivo é pesado, quem se mete no meio costuma se dar mal. Mas ela precisa de ajuda, Dona Conceição. É uma criança indefesa. Não pode, filho. Mas saiba que do jeito que as coisas andam por aqui, você pode acabar sendo culpado por algo que não fez. Já vi isso acontecer antes. Como assim? Já viu isso acontecer? Dona Conceição fica em silêncio por um longo momento, mexendo o café com uma colher que tilinta contra a porcelana. Quando finalmente fala, é em voz baixa, como se tivesse medo de ser ouvida. Há 5 anos, o Zé Antônio encontrou uma mulher machucada na estrada, levou para o hospital, fez tudo certinho. Sabe o que aconteceu? Marido da mulher veio atrás dele, acusando de ter sido o Zé que espancou ela. Polícia acreditou no marido porque ele tinha mais dinheiro, mais influência. Zé Antônio teve que vender a fazenda para pagar advogado e mesmo assim ficou com nome sujo na cidade. A história faz o sangue de Joaquim esfriar. Mas isso é injusto. Injusto é. Mas é o que acontece quando gente simples como nós se mete em problema de gente poderosa. E abandono de criança sempre tem gente poderosa no meio, filho. Sempre. De volta para casa, Joaquim encontra a menina acordada, sentada na cama com os joelhos dobrados contra o peito, olhos grandes e assustados fixos na porta. Quando o vê entrando, encolhe-se ainda mais, como um animalzinho acuado. Não vou te machucar, ele diz suavemente, mantendo distância para não assustá-la mais. Você está segura aqui. Pela primeira vez ela fala, e a voz é um fio tão fino que ele precisa se inclinar para ouvir. O senhor não vai me levar de volta? De volta para onde? Para o lugar ruim. Joaquim sente o peito apertar.
Que lugar ruim! Mas ela não responde, apenas o observa com olhos que carregam muito mais conhecimento sobre sofrimento do que qualquer criança de 7 anos deveria ter. Como você se chama? Ana. Pausa longa. Acho que é Ana. Você acha? Às vezes me chamavam de outras coisas. Coisas feias. A resposta desperta algo feroz dentro de Joaquim, uma raiva protetora que ele não sentia desde nunca. Nem quando defendia Marina dos comentários maldosos da cidade sobre eles não terem filhos. Esta raiva é diferente, mais primitiva, mais absoluta. Ana é um nome lindo, e aqui você só vai ser chamada de Ana, está bem? Ela assente com a cabeça, mas ainda não relaxa completamente. Ana, você lembra de quem te trouxe até aqui? Ela balança a cabeça, mas há algo em seus olhos que sugere que ela sabe mais do que está dizendo. Medo, talvez. Ou uma lição aprendida duramente sobre quando falar e quando permanecer em silêncio. Joaquim prepara um café com leite e algumas bolachas Maria, observando Ana comer com a fome desesperada de quem não sabia quando seria a próxima refeição. Ela segura cada bolacha com as 2 mãos pequenas, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo, e mastiga devagar, fazendo cada pedaço durar o máximo possível. Enquanto ela come, ele toma uma decisão que sabe que não poderá desfazer jamais. É uma dessas decisões que dividem a vida em antes e depois, que transformam um homem comum em algo maior, ou o destroem completamente. Ana, eu vou cuidar de você. Não importa o que aconteça, não vou deixar ninguém te machucar. Isso é uma promessa. Os olhos da menina se enchem de lágrimas, mas ela não chora. Como se tivesse aprendido que chorar pode ser perigoso, pode chamar a atenção indesejada. O senhor promete mesmo? Prometo. Mesmo se virem pessoas más atrás de mim? A pergunta confirma os piores medos de Joaquim. Ana está fugindo de alguém. Alguém que ela considera pessoas más. Mesmo assim. Especialmente assim. Naquela tarde, Joaquim vai até a cidade pela primeira vez em 2 meses. Precisa de informações, precisa entender o que aquele papel significava, precisa descobrir se alguém está procurando Ana, mas principalmente precisa providenciar o que uma criança precisa: roupas limpas, remédios, comida adequada. A cidade parece diferente quando se tem um segredo. Cada pessoa com quem cruza parece estar olhando mais do que o normal. Cada conversa interrompida, quando ele se aproxima, parece suspeita. É paranoia ou intuição? Joaquim não consegue decidir. Na farmácia, enquanto compra vitaminas infantis e um xarope para a tosse, Ana havia tossido algumas vezes durante o almoço. Escuta uma conversa que o faz gelar por dentro. Criança desaparecida desde sexta-feira. Família muito importante da capital, oferecendo recompensa considerável para quem trouxer informação. Joaquim se aproxima discretamente do balcão, onde 2 homens conversam em voz baixa. Um deles ele reconhece. É o doutor Pereira, médico da cidade e homem com influência política considerável. O outro é desconhecido, bem vestido, com ar de autoridade urbana que destoa completamente do ambiente rural. Tem certeza de que ela está na região? Pergunta o desconhecido. As informações que recebemos através de canais confiáveis indicam que sim. Uma freira rebelde deixou pistas antes de sofrer o acidente. Mas é fundamental que a criança seja encontrada antes que conte histórias para pessoas erradas. Entendo perfeitamente. Vamos intensificar a busca, mas com discrição absoluta. A família não quer escândalo na imprensa. Há reputações importantes em jogo. E se alguém já a encontrou? Então essa pessoa precisa entender que certos segredos são mais perigosos que qualquer recompensa. Joaquim sai da farmácia com as pernas bambas. Ana não é apenas uma criança abandonada. Alguém a está procurando ativamente e, por algum motivo, tem medo do que ela pode contar. E agora ele, sem saber, se tornou o obstáculo entre essa criança e pessoas que claramente não hesitarão em usar violência para silenciá-la. De volta para casa,
Encontra Ana brincando no quintal com alguns gravetos e pedras coloridas, construindo o que parece ser uma pequena casa. Quando o vê chegando, corre até ele com um sorriso que parte e reconstrói o coração de Joaquim ao mesmo tempo. Olha o que eu fiz! É uma casa só nossa, onde ninguém pode entrar sem licença. Tem uma cerca invisível que só deixa passar pessoas boas. A inocência dela contrasta violentamente com a conversa que acabou de escutar. Como proteger essa criança se nem mesmo sabe de quem está protegendo? E se essa proteção colocar a própria Ana em perigo maior? Naquela noite, depois que Ana adormece, e ela dorme como uma criança que finalmente se sente segura, espalhada na cama grande, respiração profunda e tranquila, Joaquim examina mais cuidadosamente as roupas dela. É então que encontra algo que faz seu sangue esfriar. Uma pequena etiqueta costurada discretamente na costura interna da jaqueta. Propriedade de Internato São Vicente. Joaquim conhece essa instituição por reputação. Fica a 2 horas de distância, numa cidade maior, e oficialmente é um internato para crianças carentes. Mas há rumores sombrios que circulam em voz baixa nos bares, nas feiras, nos lugares onde pessoas simples trocam informações que nunca chegam aos jornais. Rumores de crianças que entram no internato e nunca mais são vistas. De famílias que questionam o paradeiro dos filhos e recebem certidões de óbito falsificadas. De pessoas influentes que frequentam o local para fins que ninguém ousa especificar claramente. Se Ana veio de lá, então sua situação é muito mais perigosa do que imaginou, e a conversa na farmácia faz sentido agora. Não é apenas sobre encontrar uma criança perdida, é sobre silenciar uma testemunha. Na manhã de terça-feira, Joaquim acorda com o som de carros se aproximando. Pela janela do quarto, vê 2 veículos escuros parando em frente ao portão de sua propriedade. Seu coração dispara como um motor desregulado. Ana, sussurra, balançando-a suavemente. Ana, você precisa se esconder, agora. Os olhos dela se abrem instantaneamente, já alertas. É assustador como uma criança de 7 anos pode despertar em estado de pânico total, como se mesmo dormindo estivesse preparada para fugir. São eles? Ela pergunta, e o terror em sua voz confirma que ela sabe exatamente quem eles são. Não sei, mas precisa ir para o sótão, igual aquele jogo de esconde-esconde que você me contou ontem. Lembra? Ana assente e se move com uma agilidade que demonstra prática excessiva em se esconder. Uma criança não deveria ser tão boa nisso. Uma criança não deveria conhecer tão bem o protocolo de emergência. A batida na porta é firme, autoritária, sem pressa. É a batida de quem sabe que tem poder, de quem está acostumado a ser atendido imediatamente. Joaquim conta até 10 antes de abrir, tentando controlar a respiração, tentando parecer natural. Senhor Joaquim Silva, sou eu. O homem à frente é alto, bem vestido, com um sorriso que não chega aos olhos. Tem aparência de médico ou advogado, alguém acostumado a inspirar confiança profissional. Atrás dele, outros 2 homens observam tudo com atenção excessiva. Olhos que vasculham cada detalhe da propriedade como scanners humanos. Sou o Dr. Montenegro, diretor do Internato São Vicente. Estamos procurando uma criança que desapareceu de nossa instituição na sexta-feira passada. Temos informações de que pode estar escondida em alguma propriedade da região. Joaquim força-se a parecer surpreso. Uma criança? Não vi nenhuma criança por aqui. Que tipo de informação vocês receberam? Informação confiável. A criança em questão é especial. Tem problemas mentais sérios, às vezes foge e inventa histórias fantasiosas para ganhar simpatia de pessoas bem intencionadas. Dr. Montenegro faz uma pausa, estudando o rosto de Joaquim. Pessoas que não sabem que estão sendo manipuladas por uma mente perturbada. Entendo, mas como disse, não vi nenhuma criança. Claro, claro. Mas o senhor não se importaria se dessemos uma olhada na propriedade? Apenas para termos certeza de que Ana não se escondeu em algum local sem o senhor perceber.
Ela é muito habilidosa em se esconder. O nome. Eles sabem o nome dela. Joaquim sente o suor frio escorrer pelas costas, mas força-se a manter a expressão neutra. Ana? Sim, Ana Beatriz Santos. 7 anos, cabelos castanhos, muito magra devido a problemas alimentares relacionados à condição psiquiátrica dela. Cada palavra é uma mentira cuidadosamente construída. Joaquim tem certeza disso. Mas são mentiras ditas com tal convicção profissional que qualquer pessoa normal acreditaria. Claro, fiquem à vontade para procurar. Os 3 homens vasculham a casa metodicamente, profissionalmente. Não são amadores, movem-se como uma equipe treinada, verificando cada cômodo, cada armário, cada espaço onde uma criança poderia se esconder. Joaquim reza para que Ana permaneça completamente quieta no sótão. Celeiro também, se o senhor não se incomoda, diz Dr. Montenegro quando terminam de vasculhar a casa. No celeiro, um dos homens, que não foi apresentado e permanece silencioso, aponta para as marcas no chão que Joaquim havia notado no primeiro dia. Interessante. Parece que algo foi arrastado até aqui recentemente, algo do tamanho aproximado de uma criança pequena. Joaquim sente o coração parar por um segundo. Deve ter sido quando mudei alguns fardos de feno semana passada. Estava reorganizando o espaço para o inverno. Dr. Montenegro se aproxima das marcas e as examina com atenção científica. Curioso, o padrão não é consistente com fardos sendo arrastados. É mais orgânico, como se fosse um corpo sendo puxado. A ameaça não é mais velada. É direta, clara e incontestável. Senhor Silva, doutor... Montenegro continua. O senhor tem certeza absoluta de que não viu nada incomum nos últimos dias? Porque devo alertá-lo de que esconder uma criança com problemas mentais graves pode ser considerado sequestro, mesmo que as intenções sejam boas. Como eu disse, doutor, se eu visse alguma criança, entraria em contato com as autoridades imediatamente. As autoridades. Dr. Montenegro sorri. E dessa vez o sorriso é genuinamente divertido. É interessante o senhor mencionar isso, porque as autoridades locais já foram informadas sobre nossa busca. O delegado Moraes, o prefeito Andrade, o juiz da comarca, todos estão cientes da situação e preparados para agir rapidamente caso necessário. A mensagem é cristalina. Não há para onde correr. Todo o sistema local está comprometido. Depois que os homens partem, Joaquim espera 1 hora inteira antes de chamar Ana. Quando ela finalmente desce do sótão, está pálida e tremendo incontrolavelmente. Eu ouvi a voz dele. Sussurra, agarrando-se à camisa de Joaquim como uma criança muito menor. Eu ouvi a voz do Dr. Montenegro. Você o conhece? Ele estava sempre lá. Quando aconteciam as coisas ruins, ele mandava fazer as coisas ruins. Que coisas ruins, Ana. Preciso saber para te proteger direito. Ana olha para ele com olhos que carregam segredos pesados demais para sua idade. O senhor vai acreditar em mim? Mesmo se for algo muito feio? Vou acreditar, prometo. Ele fazia experimentos com as crianças, colocava agulhas na gente e injetava coisas que faziam a gente ficar tonta e confusa. Dizia que era remédio, mas não era. E depois... Ana para, lutando contra as lágrimas, e depois vinham os homens. Joaquim sente uma raiva tão intensa que precisa se segurar na parede para não cair. Que homens? Homens ricos, de terno. Eles escolhiam as crianças que queriam e faziam coisas que doíam muito, e quando alguma criança tentava reclamar ou contar para alguém, ela desaparecia. Como assim desaparecia? No dia seguinte, a cama dela estava vazia. Dr. Montenegro dizia que a criança tinha sido transferida para outro lugar, um lugar melhor, mas a gente sabia que não era verdade. O sangue de Joaquim ferve. Abuso sistemático, prostituição infantil, assassinato. E tudo protegido por uma rede de influência que inclui autoridades locais. Ana, como você conseguiu fugir? A irmã Benedita me ajudou. Ela descobriu o que estava acontecendo e ficou muito brava. Na sexta-feira de noite, ela me tirou de lá, escondida, e me trouxe até aqui.
Disse que conhecia um lugar seguro onde eu podia ficar Até o quê? Até ela conseguir ajuda de pessoas importantes de verdade. Pessoas de Brasília que não tinham medo do Dr. Montenegro. Joaquim olha para o calendário na parede. Hoje é terça-feira. Amanhã é quarta-feira. O prazo mencionado no papel. Mas se Dr. Montenegro já esteve aqui procurando, significa que algo deu errado com o plano de Irmã Benedita. Naquela tarde, enquanto Ana brinca no quintal, sempre atenta, sempre pronta para correr se necessário, Joaquim decide ir até a cidade mais uma vez. Precisa descobrir o que aconteceu com Irmã Benedita e se ainda há esperança de que alguém venha buscar Ana, conforme planejado. Na biblioteca municipal, a bibliotecária, Dona Rose, o recebe com uma expressão preocupada. É uma mulher de meia idade que conhece todos os segredos da cidade simplesmente por observar quem lê o quê, quem procura que informação, quem sussurra que tipo de conversa entre as estantes. Joaquim, que bom te ver. Andei pensando em você depois daquela conversa estranha que tive semana passada. Que conversa? Dona Rose olha ao redor, verificando se estão sozinhos, antes de se inclinar sobre o balcão. Uma freira veio aqui na sexta-feira de manhã. Disse que se chama Benedita e que precisava usar o computador para enviar uns e-mails urgentes. O coração de Joaquim acelera. E daí? Ela estava muito nervosa, olhando sempre para a janela como se esperasse alguém. Mandou e-mails para várias pessoas em Brasília, no Ministério Público, na Polícia Federal, e me pediu um favor estranho. Que favor? Pediu para eu guardar uns papéis importantes numa gaveta trancada e só entregar para alguém específico que viesse procurar. Disse que essa pessoa ia se identificar falando sobre uma criança que precisa de justiça. Joaquim sente o ar faltar nos pulmões. Que pessoa? Ela não disse o nome, mas deixou uma descrição. Um homem simples, de meia idade, que teria encontrado uma criança em situação de perigo e estaria disposto a protegê-la, mesmo arriscando a própria segurança. É impossível ser coincidência. Irmã Benedita previu exatamente o que aconteceria. Dona Rose, eu sou esse homem. O rosto dela se ilumina com alívio. Eu imaginei, desde ontem que ando pensando na sua cara quando você perguntou sobre ela. Espera aí. Dona Rose desaparece nos fundos da biblioteca e volta com um envelope lacrado e uma pasta de documentos. Ela disse que, se algo acontecesse com ela, e que provavelmente ia acontecer, estes documentos seriam a única esperança da criança. Joaquim abre o envelope com mãos trêmulas. Dentro, uma carta manuscrita. Se você está lendo isto, significa que consegui colocar Ana em segurança, mas não consegui voltar para buscá-la como planejado. Também significa que você é uma pessoa corajosa o suficiente para protegê-la quando todas as outras falharam. Os documentos nesta pasta contêm evidências de crimes hediondos cometidos no internato São Vicente, fotografias, gravações de áudio, depoimentos de funcionários que concordaram em falar em troca de proteção. É material suficiente para destruir toda a rede, mas apenas se chegarem às pessoas certas. Dr. Montenegro não é apenas o diretor de um internato. Ele comanda uma operação de tráfico humano que fornece crianças para uma rede de pedófilos influentes. As crianças são drogadas para ficarem submissas, e aquelas que resistem ou ameaçam falar são eliminadas. Ana escapou porque descobriu onde eu escondia estas evidências. Ela viu coisas que podem destruir pessoas poderosas. Por isso, nunca estará segura enquanto eles estiverem livres. Enviei cópias de tudo para o procurador federal Dr. Ricardo Sampaio, em Brasília. Ele é incorruptível e estava organizando uma operação para esta semana. Se você estiver lendo isto e eu não conseguir voltar, ligue para este número de telefone. Diga que tem informações sobre a Operação Anjo da Guarda. Ele saberá do que se trata. Proteja a Ana até Dr. Sampaio chegar. Não confie em mais ninguém local. Todos estão comprometidos ou intimidados. Se algo acontecer comigo, não foi acidente. Deus abençoe sua coragem.
Irmã Benedita. Joaquim termina de ler com o coração disparado. Abre a pasta e se depara com evidências que fazem seu estômago se revirar. Fotografias de crianças claramente drogadas em situações degradantes. Gravações de conversas entre Dr. Montenegro e clientes discutindo preferências por determinados tipos de criança. Documentos financeiros mostrando pagamentos vultosos de pessoas influentes. E no meio de tudo, uma lista de nomes que o faz suar frio. Prefeitos, empresários, políticos, juízes, uma rede de proteção que explica por que o internato operava impunemente há tantos anos. Dona Rose, sua voz sai rouca. O que aconteceu com a irmã Benedita depois que ela saiu daqui? O rosto de Dona Rose se ensombra. Você não soube. Encontraram o carro dela na estrada para Belo Horizonte no sábado de manhã. Capotado e queimado. Polícia disse que foi acidente, que ela perdeu o controle numa curva. A senhora acredita nisso? Irmã Benedita dirigia há 30 anos. Conhecia essas estradas como a palma da mão. E é muita coincidência um carro queimar completamente num acidente simples, não acha? Joaquim sabe que irmã Benedita foi assassinada. E sabe que ele e Ana podem ser os próximos se não agir rapidamente. De volta para casa, encontra Ana construindo outro casinha de gravetos, mas desta vez com uma diferença importante. Todas as janelas estão voltadas para pontos de observação estratégicos ao redor da propriedade. É para vigiar se alguém vem, ela explica naturalmente, como se criança de 7 anos planejar sistemas de vigilância fosse a coisa mais normal do mundo. A inocência perdida quebra o coração de Joaquim mais uma vez. Naquela noite, ele liga para o número que irmã Benedita deixou. O telefone toca apenas 2 vezes antes de ser atendido. Dr. Sampaio. Doutor, meu nome é Joaquim Silva. Tenho informações sobre a Operação Anjo da Guarda. Silêncio do outro lado. Então, onde o senhor está? Joaquim dá todas as informações sobre sua localização e situação. Dr. Sampaio o ouve sem interromper, fazendo apenas algumas perguntas pontuais sobre o estado de Ana e as evidências que tem em mãos. Senhor Joaquim, a situação é mais grave do que o senhor imagina. Irmã Benedita nos procurou há 2 meses. Estávamos organizando uma operação coordenada para desmantelar toda a rede, mas a morte dela acelerou tudo. Então vocês sabem que ela foi assassinada? Sabemos. E sabemos que Ana é a peça-chave de todo o caso. Ela foi submetida aos experimentos mais recentes, ainda tem evidências físicas no organismo. Além disso, presenciou crimes específicos que podem levar à condenação de pessoas muito influentes. O Dr. Montenegro já esteve aqui procurando. Ele vai voltar, com certeza, e na próxima vez não vai aceitar um não como resposta. Dr. Sampaio faz uma pausa. Senhor Joaquim, preciso ser direto. O senhor está em perigo mortal. Mas se entregarmos Ana agora, ela será morta antes que possa testemunhar. Preciso mais 48 horas para organizar a operação. Não sei se conseguimos resistir 48 horas. Vão ter que conseguir. É a única chance de Ana sair viva disso tudo. Lês, Joaquim desliga o telefone com um peso enorme no peito. 48 horas pode ser uma eternidade quando se está sendo caçado por assassinos profissionais. Na manhã de quarta-feira, ele acorda com Ana balançando seu ombro suavemente. Tio Joaquim, tem gente rodeando a casa. O coração dele para. Pela janela, vê pelo menos 6 homens posicionados estrategicamente ao redor da propriedade. Não são apenas Dr. Montenegro e seus 2 acompanhantes de ontem. É uma operação de cerco completa. Ana lembra da conversa que tivemos sobre o plano de emergência? Eles haviam conversado na noite anterior sobre o que fazer se a situação ficasse desesperadora. O plano era simples. Ana sairia pela janela dos fundos, correria até a mata fechada atrás da propriedade e se esconderia numa caverna pequena que Joaquim havia mostrado para ela. Ficaria lá até ele ir buscá-la ou até que pessoas de confiança chegassem. Lembro, é agora. Vai e fica escondida até eu te chamar. Não importa quanto tempo demora, não saia de lá por nada.
Ana o abraça forte. E se eles levarem você? Aí você espera até anoitecer e vai até a casa da Dona Rose na biblioteca. Fala para ela ligar para o Dr. Sampaio e contar tudo. Eu tenho medo. Eu também. Mas você é a menina mais corajosa que eu conheço. Ana sai pela janela dos fundos exatamente quando a porta da frente é derrubada com um chute. Desta vez, não há cordialidade fingida. Os homens entram como uma tempestade, derrubando móveis, quebrando objetos, vasculhando tudo com violência desnecessária. Dr. Montenegro entra por último, com ar de quem finalmente se livrou da máscara de respeitabilidade. Senhor Silva, creio que precisamos ter uma conversa mais franca. Joaquim é algemado e empurrado para a poltrona onde costumava ler jornal. 2 homens se posicionam atrás dele, enquanto outros continuam vasculhando a casa em busca de Ana. Onde está a criança? Que criança? Dr. Montenegro sinaliza para um dos homens, que desfere um soco no estômago de Joaquim. A dor é intensa, mas não tanto quanto a humilhação de estar indefeso diante de criminosos. Vamos tentar de novo. Onde está Ana? Não sei do que você está falando. Outro sinal, outro soco. Desta vez no rosto. Joaquim sente o gosto de sangue na boca. Senhor Silva, o senhor pode tornar isto muito mais fácil para ambos os lados. Ana precisa voltar conosco para receber o tratamento médico adequado. O senhor não tem ideia do quanto está prejudicando uma criança doente mental ao mantê-la longe dos cuidados especializados. Se ela está doente, por que precisam usar violência para trazê-la de volta? Dr. Montenegro sorri friamente. Porque pessoas bem-intencionadas, mas mal informadas como o senhor, costumam atrapalhar tratamentos necessários. E às vezes precisamos ser persuasivos. Um dos homens sobe correndo as escadas e grita. Não tem ninguém aqui em cima, mas a janela do quarto dos fundos está aberta. Dr. Montenegro se levanta bruscamente. Ela fugiu. Quando? Joaquim permanece em silêncio. Outro soco mais forte. Quando? Não sei de que criança vocês estão falando. Dr. Montenegro faz um sinal e todos os homens saem correndo da casa. Joaquim ouve gritos, ordens sendo gritadas, sons de pessoas correndo pela mata. Torce para que Ana tenha conseguido chegar à caverna e que ela seja esperta o suficiente para permanecer escondida. Não importa o que escute. 20 minutos depois, os homens voltam de mãos vazias. Dr. Montenegro está claramente furioso. Ela conhece a região. Um deles relata. Pode estar em qualquer lugar nessa mata. Então vocês vão encontrá-la. Não saiam daí até encontrarem. Dr. Montenegro se volta para Joaquim. E o senhor vai nos ajudar. Vai chamá-la, dizer que está tudo bem, que pode voltar. Não, não. Dr. Montenegro parece genuinamente surpreso, como se nunca tivesse encontrado resistência antes. Senhor Silva, o senhor não entende a gravidade da situação. Ana não é apenas uma criança perturbada. Ela é uma ameaça para pessoas muito importantes. Pessoas que não hesitarão em eliminar qualquer obstáculo. Pessoas como você, pessoas muito piores que eu. O senhor acha que eu sou o chefe desta operação? Sou apenas um funcionário, Sr. Silva, um funcionário que tem ordens muito específicas sobre o que fazer com Ana e com qualquer pessoa que tente protegê-la. A ameaça não poderia ser mais clara. Então me mate logo, mas não vou ajudar vocês a machucarem uma criança inocente. Dr. Montenegro estuda Joaquim por um longo momento. O senhor tem família, Sr. Silva? Irmãos? Sobrinhos? Pessoas que se importam? O sangue de Joaquim esfria. Ele tem um irmão em outra cidade, tem alguns primos, tem Dona Rose e outras pessoas de quem gosta na comunidade. Não ameace pessoas inocentes. Não são ameaças, são consequências. Ações geram reações. O senhor escolheu se envolver numa situação muito maior que sua capacidade de compreender. Agora precisa lidar com as ramificações. Nesse momento, um dos homens que estava na mata volta correndo. Doutor, temos problema. Acabei de ver carros da Polícia Federal na estrada. Muitos carros.
O rosto de Dr. Montenegro muda completamente. Por um momento, a máscara de controle total escorrega e Joaquim vê medo genuíno. Como assim, Polícia Federal? Pelo menos 6 viaturas, mais carros sem identificação. Parece operação grande. Dr. Montenegro pega o celular e disca rapidamente. Pereira, o que está acontecendo? Como assim? Não sabe de nada? Operação Federal? Mas isso era impossível. Todos os contatos foram neutralizados. Joaquim sente uma centelha de esperança. Doutor, Sampaio conseguiu organizar a operação mais rápido que o previsto. Dr. Montenegro desliga o telefone, visivelmente abalado. Mudança de planos. Pegam o homem e vamos embora. Agora. E a criança? A criança vai ter que esperar. Se a federal está vindo, significa que alguém vazou informações. Precisamos sair da região imediatamente. Joaquim é arrastado para fora de casa e jogado na traseira de um carro. Enquanto são empurrados para dentro, vê pela última vez sua propriedade. A casa que construiu com Marina, o celeiro onde tudo começou, a mata onde Ana está escondida. Será que haverá novamente? O carro acelera pela estrada de terra, levantando nuvens de poeira. Joaquim tenta memorizar o caminho, mas depois de várias curvas e estradas secundárias, perde completamente a orientação. Acabam parando numa construção abandonada no meio do nada. Parece ter sido uma fábrica de algum tipo, agora tomada por mato e abandono. É o lugar perfeito para fazer alguém desaparecer sem deixar rastros. Joaquim é levado para um galpão grande e vazio, onde é amarrado numa cadeira de metal. Dr. Montenegro se posiciona à frente dele como um interrogador profissional. Senhor Silva, vou fazer uma pergunta simples e direta. O senhor contactou alguém sobre Ana? Alguém fora da região? Não há motivo para mentir agora. Contactei. Quem? Alguém que vai garantir que ela esteja segura. Dr. Montenegro sinaliza para um dos homens, que se aproxima com um ferro aquecido numa fogueira improvisada. O cheiro de metal quente faz o estômago de Joaquim se revirar. O senhor vai me dar nomes, números de telefone, tudo, ou vai descobrir que existem formas muito desconfortáveis de morrer. Nesse momento, o som de helicópteros começa a se aproximar. Dr. Montenegro olha para o céu com expressão de pânico total. Eles nos seguiram! Como conseguiram nos seguir? Um dos homens corre até a janela. São pelo menos 3 helicópteros e carros chegando pela estrada. A voz amplificada de um megafone ecoa pelo local. Aqui é a Polícia Federal. O local está cercado. Saiam com as mãos para cima. Dr. Montenegro se volta para Joaquim com raiva assassina nos olhos. O senhor fez isto. O senhor trouxe eles até aqui. Eu não fiz nada, apenas protegi uma criança indefesa. Protegeu? Dr. Montenegro ri com amargura. O senhor destruiu anos de trabalho. Destruiu uma operação que movimentava milhões por causa de uma criança que nem é sua filha. Ela é minha filha, sim, desde o momento em que decidi protegê-la. A resposta parece enfurecer Dr. Montenegro ainda mais. Ele pega uma pistola de um dos homens e a aponta para a cabeça de Joaquim. Então, vai morrer com ela. Mas antes que possa apertar o gatilho, a porta do galpão explode. Agentes federais entram como uma tempestade, gritando ordens, apontando armas. Dr. Montenegro hesita por um segundo de tempo suficiente para que um atirador de elite, posicionado numa janela distante, coloque uma bala em seu ombro direito. Ele cai gritando, a pistola voando longe. Em questão de minutos, toda a operação criminosa está detida. Joaquim é libertado das cordas por um agente que se identifica como Dr. Sampaio, um homem de meia idade, careca, com olhos gentis, mas determinados. Senhor Joaquim, o senhor está bem? Estou, mas Ana, ela está escondida na mata perto da minha casa. Preciso ir buscá-la. Já enviamos uma equipe para lá, mas seria melhor se o senhor fosse junto. Ela vai confiar mais no senhor. Durante o voo de helicóptero de volta à sua propriedade, Dr. Sampaio explica como conseguiram localizar Joaquim tão rapidamente. Irmã Benedita era mais esperta do que imaginávamos.
Além dos documentos que deixou com a bibliotecária, ela também plantou dispositivos de rastreamento em várias pessoas-chave da operação, incluindo Dr. Montenegro. Quando ele se movimentou para fora do padrão normal, fomos alertados automaticamente. Ela sabia que ia morrer, sabia que era muito provável. Por isso organizou tudo para que o plano continuasse mesmo sem ela. A coragem daquela mulher salvou centenas de crianças. De volta à sua propriedade, Joaquim encontra agentes federais, já vasculhando a mata em busca de Ana. Mas ele sabe exatamente onde ela está. A caverna fica a 15 minutos de caminhada mata adentro, escondida atrás de uma cortina natural de cipós e galhos. É pequena, mal dá para uma criança se esconder, mas oferece proteção total contra olhos curiosos. Ana. Joaquim chama suavemente quando se aproxima da caverna. Ana, sou eu. Você pode sair. Está tudo bem agora. Silêncio total. Ana, os homens maus foram presos. Tem gente boa aqui agora, gente que vai nos proteger. Ainda silêncio. Joaquim se ajoelha na entrada da caverna. Ana, você lembra da promessa que eu fiz? Que ia proteger você não importa o que acontecesse? Pois então, eu cumpri a promessa. Você está segura agora. Um ruído baixo. Depois, a voz pequena e assustada. Tio Joaquim? É você mesmo? Sou eu, pequena. Pode sair. Ana emerge da caverna como um animalzinho assustado, suja de terra, com os olhos vermelhos de tanto chorar em silêncio. Quando vê Joaquim, corre até ele e se joga em seus braços com uma força que quase o derruba. Eu pensei que eles tinham levado você embora para sempre. Ela soluça contra seu peito. Levaram, mas gente boa me trouxe de volta. E sabe por quê? Porque promessas importantes não podem ser quebradas. Dr. Sampaio se aproxima devagar, respeitando o momento. Ana, sou o Dr. Sampaio. A irmã Benedita falou muito sobre você. Ana levanta a cabeça, interessada. Você conheceu a irmã Benedita? Conheci. Ela me pediu para cuidar de você se algo acontecesse com ela. Ela está bem? Dr. Sampaio olha para Joaquim, que assente discretamente. Ana merece saber a verdade. Não, pequena, a irmã Benedita morreu, mas antes de morrer, ela se certificou de que você ficaria segura. Por causa da coragem dela e do seu tio Joaquim, muitas outras crianças também vão ficar seguras. Ana chora, mas não é o choro desesperado de quem perdeu tudo. É o choro de alguém que está finalmente processando todos os traumas, todas as perdas, toda a dor, mas que sabe que está segura para chorar. Nas semanas seguintes, acontece uma das maiores operações contra crime organizado da história da região. Baseados nas evidências coletadas por irmã Benedita e no testemunho de Ana, promotores federais desmantelam uma rede que envolvia mais de 50 pessoas em 6 estados diferentes. O internato São Vicente é fechado definitivamente. Dr. Montenegro e seus cúmplices são condenados a dezenas de anos de prisão. Várias autoridades locais são presas, incluindo o prefeito, o delegado e 2 juízes. A operação ganha nome Anjo da Guarda, em homenagem à irmã Benedita. Mas para Joaquim e Ana, o mais importante acontece numa tarde de quinta-feira, 3 meses depois de tudo ter começado. Eles estão no mesmo tribunal onde Joaquim foi julgado por sequestro, mas desta vez para uma cerimônia completamente diferente. Senhor Joaquim Silva, diz o juiz federal que presidia a cerimônia, pelos seus atos de coragem excepcional na proteção de uma menor em perigo, e considerando o desejo expresso da menor, Ana Beatriz Santos, de permanecer sob seus cuidados, este tribunal aprova o processo de adoção definitiva. A pequena multidão presente, Dona Rose, doutor Sampaio, alguns vizinhos que finalmente entenderam que haviam julgado mal Joaquim e outros sobreviventes da rede de tráfico, irrompe em aplausos. Ana, vestindo um vestido novo que Dona Rose havia comprado especialmente para a ocasião, sorri com uma alegria que Joaquim não via desde que a encontrou no celeiro. Agora é oficial,
ela sussurra para ele. Você é meu pai de verdade. Joaquim sente os olhos se encherem de lágrimas. E você é minha filha de verdade. Depois da cerimônia, há uma pequena festa na biblioteca municipal. Dona Rose preparou um bolo, os vizinhos trouxeram presentes e Dr. Sampaio veio de Brasília especialmente para participar. Durante a festa, Ana se aproxima de Joaquim com algo na mão. Pai, quero te dar uma coisa. É um desenho que ela fez nas últimas semanas. Mostra um homem e uma menina de mãos dadas em frente a uma casa, com um sol brilhante no céu e pássaros voando ao redor. No canto, numa letra caprichada, está escrito Minha Família. É a coisa mais bonita que já ganhei na vida, Joaquim diz, e é verdade absoluta. 1 ano depois, Ana está completamente adaptada à nova vida. Faz aulas de dança na cidade, tem amigas na escola e se desenvolveu numa menina confiante que não tem medo de falar quando algo está errado. Quando uma coleguinha conta que está sendo maltratada em casa, Ana imediatamente conta para a professora e insiste que precisa fazer alguma coisa. Meu pai me ensinou que gente grande tem que proteger criança pequena, ela explica para a professora. É a regra mais importante do mundo. A professora sorri e pensa em como uma criança que sofreu tanto pode ter se tornado alguém tão determinada a proteger outros. É o poder transformador do amor verdadeiro, ela reflete. Durante as férias escolares, Ana convence Joaquim a visitar outras cidades da região para falar sobre a importância de denunciar maus tratos infantis. Ela mesma, apesar da pouca idade, tem coragem de contar sua história para grupos de adultos, sempre terminando com a mesma mensagem. Se vocês virem uma criança precisando de ajuda, não finjam que não viram. Sejam como meu pai. Joaquim fica sempre emocionado quando a vê falar. A menina assustada, que encontrou no celeiro, se transformou numa pequena ativista, determinada a usar sua experiência para ajudar outras crianças. Em uma dessas palestras, uma mulher se aproxima depois e conta que estava pensando em ignorar sinais de abuso na vizinhança, mas que depois de ouvir Ana, decidiu denunciar. 3 crianças foram salvas por causa dessa denúncia. Viu, pai? Ana diz no caminho de volta para casa. A irmã Benedita tinha razão. Uma pessoa corajosa pode salvar muitas outras. Hoje, 2 anos depois daquele amanhecer fatídico no celeiro, Joaquim tem 65 anos e Ana tem 9. Ela é uma criança esperta, alegre, que joga futebol com os meninos e está sempre trazendo amigos para casa. A casa, que era silenciosa demais depois que Marina partiu, agora está sempre cheia de risos, música e o barulho maravilhoso de uma família feliz vivendo plenamente. No quarto de Ana, junto com pôsteres de cantores e desenhos dos amigos, há uma foto emoldurada de irmã Benedita. Ana conversa com a foto todas as noites antes de dormir, contando sobre seu dia, sobre seus planos, sobre como vai continuar ajudando outras crianças quando crescer. Quero ser promotora, ela diz para Joaquim, ou assistente social, ou as duas coisas. Quero ter certeza de que nunca mais vai ter criança passando o que eu passei. E Joaquim sabe que ela vai conseguir. Ana tem a determinação da avó que nunca conheceu, a coragem da freira que a salvou e o coração enorme que foi moldado tanto pela dor quanto pelo amor. Às vezes, quando está sozinho no celeiro, agora reformado e usado para guardar as bicicletas e brinquedos de Ana, Joaquim pensa no homem que era antes daquele amanhecer. Um homem bom, mas passivo. Alguém que se contentava com a própria segurança, enquanto o mundo ao redor precisava de mais pessoas dispostas a agir. A criança no feno não apenas mudou sua vida, ela o transformou na pessoa que sempre teve potencial para ser, mas que precisava de um propósito maior para despertar. No último Natal, Ana deu para ele um presente que o emocionou até as lágrimas. Um álbum de fotos que ela mesma organizou, documentando todos os momentos importantes desde que chegou à família. Na primeira página, ela escreveu: "Para o melhor pai do mundo, que me ensinou que família é quem nos escolhe e quem escolhemos de volta."
Obrigada por ter me escolhido naquele dia no celeiro. Foi o melhor dia da minha vida. E na última página, uma foto dos dois sorrindo no celeiro reformado, com a legenda: onde tudo começou, onde descobrimos que somos uma família. Hoje é novamente uma manhã de quarta-feira, 2 anos depois. Joaquim caminha até o celeiro não por necessidade da rotina antiga, mas porque Ana pediu ajuda para encontrar a bicicleta que estava emprestada para uma amiga. Quando empurra a porta, agora nova, pintada de azul, e vê Ana procurando entre as coisas guardadas, cantarolando baixinho, Joaquim para por um momento para absorver a beleza desse momento comum e extraordinário. Uma família, uma criança segura e amada. Uma comunidade que aprendeu a olhar além de suas conveniências para proteger os mais vulneráveis. E um homem que descobriu que o verdadeiro propósito da vida não é evitar problemas, mas abraçar as responsabilidades que nos tornam mais humanos. Achei! Ana grita, empurrando a bicicleta para fora do celeiro. Pai, você vem comigo levar na casa da Sofia? Claro, pequena. Enquanto caminham lado a lado pela estrada de terra, Ana de um lado empurrando a bicicleta e Joaquim do outro, ele pensa em todas as manhãs que ainda virão. Talvez não sejam sempre fáceis. Ana está crescendo, vai ter adolescência, vai querer independência, mas serão manhãs com propósito, com amor, com a certeza de que fizeram a diferença no mundo. E quando chegarem em casa, Ana vai fazer o dever de escola na mesa da cozinha enquanto ele prepara o almoço. Ela vai contar sobre os amigos, sobre as aulas, sobre seus sonhos para o futuro. E ele vai ouvir cada palavra como o tesouro que são, porque aprendeu que esses momentos simples são, na verdade, os mais preciosos de todos. À tarde, talvez recebam a visita de alguma das outras crianças que foram salvas da rede de tráfico, ou de famílias que os procuram pedindo conselhos sobre adoção, ou de jornalistas interessados em contar histórias de esperança, porque a história de Joaquim e Ana se tornou maior do que eles imaginavam. Virou símbolo de que uma pessoa comum pode fazer diferença extraordinária quando escolhe agir em vez de fingir que não vê. E à noite, quando Ana estiver dormindo e a casa estiver silenciosa, Joaquim vai sentar na varanda como faz todas as noites e vai olhar para as estrelas. Vai pensar em Marina, que ficaria orgulhosa da família que ele construiu. Vai pensar em irmã Benedita, cuja coragem salvou não apenas Ana, mas dezenas de outras crianças. Vai pensar no homem que era 2 anos atrás, solitário, resignado, vivendo apenas por viver. E vai agradecer a vida por ter colocado uma criança em seu caminho, porque essa criança não apenas precisava de salvamento, ela veio salvá-lo também.